família, mais um momento do Projeto CEA em Casa. Se você deseja adquirir um livro ou um CD que seja entregue na sua residência, é fácil. Faça contato com esse número que está aí. Passe uma mensagem no WhatsApp e assim você vai poder combinar e receber a sua encomenda na sua residência. Com você, Adriana Lins, com o tema de Alma Desperta. Olá, amigos queridos, que o Mestre Jesus envolva a todos nós. Hoje vamos estudar o tema de Alma Desperta, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 30. É uma reflexão sobre a Epístola de Paulo, que diz assim: Por isso te lembro, desperte o dom que existe em ti. Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. Nesta epístola, Paulo está se referindo à existência de dons espirituais que muitas das vezes estão adormecidos na intimidade da nossa alma. Como podemos despertar esses dons? Algo pode atrapalhar esse despertamento? É isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes disso, vamos pensar o que não está adormecido em nossas almas, que não está desta forma necessitando de despertamento. Seria os nossos impulsos primitivos. E por que impulsos primitivos? Porque são atitudes impulsivas que vamos tendo ao longo do dia a dia da nossa vida, que na verdade foram construídos em existências anteriores e foram se consolidando, cristalizando. São atitudes, pensamentos, ações que vamos tendo e não percebemos que isso faz parte da nossa personalidade, porque fica tão natural, mas na verdade isso tudo foi construído ao longo dessas existências anteriores. E são atitudes que não percebemos que estão ligadas ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Por isso, Paulo nos alerta que devemos acordar esses dons divinos que estão em nós. O que são esses dons divinos? Justamente as nossas virtudes, contrária a todas essas atitudes cristalizadas ao longo dessas encarnações. E aí, temos à nossa disposição para acordar esses dons divinos justamente a luz do Evangelho. Jesus vem trazendo todo o recurso para que cada um de nós possa despertar esses dons divinos em nós. Essas virtudes que estão em nós, mas precisam ser despertadas. E durante o nosso dia a dia, Emmanuel nos alerta também que são justamente nas menores atividades da nossa vida, do cotidiano, é que nós vamos tendo, passando por situações que nos influenciam a acessar as sombras que existem em nós. Sombras essas que são justamente essas atitudes ligadas ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Então vamos sempre sendo de alguma forma envolvidos, influenciados e acabamos agindo ou reagindo sempre nesse mesmo padrão que já está consolidado em nós. Mas Emmanuel também nos alerta que são nas menores atividades do dia a dia que nós temos a oportunidade de praticar os princípios superiores que nós mesmos escolhemos, que são esses princípios trazidos pelo Evangelho de Jesus. Nós já decidimos em nossas vidas que esses princípios
Então, ora, nós vamos agindo e reagindo e acessando essas sombras, esses comportamentos ligados ao egoísmo e ao orgulho. Ora, nós conseguimos praticar atitudes que justamente acordam esses dons espirituais que estão em nós, que é justamente as orientações de Jesus. E como podemos caminhar de alma desperta? Como Paulo nos aconselha, como Paulo nos lembra. Como podemos caminhar desta forma, né? De alma desperta? E aí nós novamente vamos recorrer a Jesus. Jesus trouxe uma orientação que cabe em nossa vida a todo tempo. Sempre temos que lembrar. É uma orientação simples, porém precisamos estar alerta, como Paulo diz. É a orientação que ele diz: vigiai e orai. Só que hoje nós vamos estudar o vigiai e orai de acordo com o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33. No Evangelho de Marcos, ele acrescenta uma palavra à frente de vigiai. Ele coloca: olhai, vigiai e orai. Então, ele coloca esse olhar. Por que Marcos colocou um olhar ainda, né, à frente do vigiar que Jesus havia nos orientado? Ele quis, né, nessa recomendação de Jesus, Marcos quis registrar o valor da perfeita interpretação do que nos rodeia. Ele quis nos alertar para a visão com entendimento, a importância de entendermos o que estamos vigiando, o que estamos olhando. E se pensarmos, né, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, em tudo que acontece, vamos perceber que realmente, muitas das vezes, nós olhamos para alguma situação, para alguma coisa, mas não reparamos. Isso é possível acontecer. É como se fosse um ponto cego. Muitas das vezes, precisamos de alguém dizendo assim: olha, mas você está vendo dessa forma? E aí você diz: poxa, realmente eu não tinha reparado, eu não tinha observado desta maneira. Então nós temos sim pontos cegos. E Marcos vem nos alertar que nós temos que ter essa atenção na observação. Ele quer nos dizer que nós devemos perceber além das aparências. Então é importante examinar, é importante ponderar, é importante discernir o que estamos vigiando, o que estamos olhando, para assim estarmos preparados para orar. Então passar por toda essa fase, todo esse processo que Jesus nos aconselha, né? Vigiai e orai, para que escolhemos os melhores caminhos, né? A partir de tudo que está fora da nossa mente, tudo que está ao nosso redor e tudo que entra em nossa mente, tudo que vem para o nosso mundo íntimo. Mas, a partir disso, nós também vamos perceber que para ter algum progresso é preciso que essa observação também passe por nós. É importante a observação de nós mesmos. Então, vigiando os nossos atos impulsivos, esses atos que nós falamos no começo, é a partir da vigilância desses atos, do olhar com discernimento, nós conseguimos direcionar a partir da nossa vontade o nosso esforço em melhorar, em atingir cada vez mais esses dons espirituais que Paulo falou. Mas por que pode acontecer de não conseguirmos vislumbrar realmente o que está acontecendo? O que pode nos atrapalhar nessa vigilância é justamente a forma como a nossa visão interior influencia na visão do que estamos vendo. A maneira como sentimos, avaliamos como os outros sentem. Então, a tendência é que tudo que está no nosso íntimo,
nosso mundo íntimo, nós acabamos externando na forma como vamos analisando o que está ao nosso redor. E aí eu vou abordar um exemplo bem simples do dia a dia para exemplificar isso. E também lembrando que essa vigilância ela tem muito a ver com o que Santo Agostinho nos aconselha na questão de, no final do dia, rever tudo que aconteceu, né? Todas as nossas atitudes, tudo que nós vivenciamos durante o dia, como foi as nossas atitudes, né? E aí, esse exemplo tem a ver com isso. Então, é uma coisa bem simples que pode acontecer com qualquer um de nós. O indivíduo, ele começa o dia dele e ele vai trabalhar. E a primeira pessoa que ele encontra no caminho, ele dá um sorriso e diz um bom dia. Mas essa pessoa não olha para ele e não responde o bom dia. Esse indivíduo, ele pode receber essa situação de várias formas, conforme o mundo íntimo dele, como está, não é? Os seus sentimentos, as suas emoções e como ele lida com as situações que vão acontecendo na vida dele. Como que ele reage, não é? Então, ele pode, num primeiro momento, o primeiro pensamento que vem, nossa, que pessoa mal educada, ou eu nunca faria isso. Ele também pode dizer, por que essa pessoa não me deu bom dia? Será que ele não escutou? E ficar pensando. Mas aí, até ele chegar no ponto do ônibus, dependendo de como está esses sentimentos dessa pessoa, ela pode até ficar remoendo aquilo e ficar chateada. Como que aquela pessoa não respondeu o meu bom dia? E isso faz com que ele fique aborrecido e até pense, se eu encontrar com ele amanhã, eu não vou dar meu bom dia, eu não vou falar bom dia novamente, ou eu vou falar bom dia para ele entender que faz parte da educação falar bom dia. Então, várias questões vão acontecendo numa simples situação. E aí, se essa pessoa for uma pessoa que o Evangelho faz parte da vida dela e ela sempre está se conectando com o Evangelho, ela pode, assim que passar pela situação de falar o bom dia e a pessoa não responder, ela já pode agir de outra forma. Ela já pode pensar, nossa, essa pessoa deve estar com algum problema, porque ela nem ouviu o meu bom dia. Ou simplesmente, ela não respondeu o meu bom dia, tudo bem, e seguir o dia. Não é um problema, ela não se afeta, ela não se ofende. Mas, de qualquer maneira, um pensamento vai vir. Então ela pode pensar, nossa, que pessoa mal educada, mas tudo bem, eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas o Evangelho, de alguma forma, está agindo nos pensamentos dessa pessoa, não é? E aí, pode ser que, se ela não fez essas análises de acordo com o Evangelho, quando ela chegar em casa que ela for rever o dia dela, ela pode falar assim, aquela pessoa pode estar com um problema tão grande que nem ouviu o meu bom dia. Vou orar por ela, porque ela já tem o Evangelho de uma forma que ela pensa no próximo, ela pensa nessa questão da indulgência e ela não olha o próximo vendo os seus erros, e sim vendo a situação que o próximo está. Então, o Evangelho é o parâmetro. Então, quando nós vivenciamos situações simples como essa, como Emmanuel diz, são nas pequenas atividades do dia a dia é que nós vamos acessando as nossas sombras ou os nossos dons espirituais. Então, o Evangelho como parâmetro faz com que a gente sempre acesse esses dons espirituais. E aí nós vamos cair no aconselhamento também que Jesus nos trouxe, que está no capítulo 8, item 6. Jesus disse assim, capítulo 8, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus diz assim, a verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento. Porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Então é importante
que tenhamos sempre a preocupação com o pensamento, não é? Mas isso é uma coisa rara, não é? A gente não é comum analisarmos o pensamento, pensar sobre o pensamento. Isso é difícil, porque nós temos vários pensamentos durante o dia, mas quando nós passamos a utilizar o Evangelho como parâmetro, nós temos essa preocupação, né? É necessário ter a preocupação com o pensamento. No livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 24, Leon Denis tem um capítulo que fala assim, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então ele diz que a partir dessa disciplina do pensamento, somos capazes de moldar o nosso caráter, ou seja, conduzir o nosso caráter para os atos que nós achamos que são os melhores. Então ele diz assim, olha, modelamos nossa alma, assim pouco a pouco a alma se enobrece. Ou seja, nós podemos, de acordo com o nosso pensamento, enobrecer. Então, conforme vamos refletindo quais pensamentos estamos tendo, podemos repelir. E quando repelimos aquele pensamento que acreditamos que não esteja de acordo com o Evangelho, simplesmente nós estamos fazendo o que Leon Denis está dizendo, que é disciplinar. Então, conforme vamos fazendo essa disciplina do pensamento, vamos melhorando, vamos justamente acessando esses dons espirituais. Ele também diz, né, ele dá um exemplo que é como assim, seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. Nós não deixamos nossa casa aberta e todo mundo pode entrar na nossa casa. Então nós temos que lidar com o nosso pensamento dessa forma. Que pensamento é esse que está entrando na minha mente? Por que eu estou tendo esse pensamento? Fazer esses questionamentos e procurar repelir justamente esses pensamentos que nos atrapalham, que justamente trazem, vibrações negativas, vibrações que nos ligam ao egoísmo e ao orgulho. E para finalizar, ainda falando sobre o pensamento, Leon Denis, nesse capítulo, diz assim, se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o amor, nosso ser se impregna, pouco a pouco, das qualidades do pensamento. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto nos invade e novos sentidos despertam. Ou seja, nós nos conectamos, que é o que acontece quando fazemos a prece. Nós nos conectamos com Deus, com a espiritualidade superior e nós conseguimos dar qualidade ao nosso pensamento. Então, para terminar, ele diz, a compreensão, a consciência da vida se amplia. É o esforço da alma em direção à beleza e a verdades eternas. Então, que cada um de nós possamos seguir, né, esse lembrete de Paulo que diz, desperte o dom de Deus que existe em ti. Então, todos nós temos esses dons e nós podemos cultivar, nós podemos construir esses dons a partir da vigilância, a partir da prece, a partir de leituras, a partir de comportamentos que estão de acordo com o Evangelho que Jesus nos trouxe. Que Jesus abençoe a todos nós. Paz e bem.